queridos irmãos, internautas que nos acompanham na noite de hoje, que o amor do Cristo nos ampare e nos acolha a todos no instante em que iremos nos debruçar sobre os seus ensinos, no sentido de apreendermos as lições sobre a conquista da felicidade em nós. O tema da noite de hoje nos é sugerida em uma mensagem do Espírito Emmanuel, em comentando a passagem contida na carta de Paulo aos Gálatas, em que afirmava assim o apóstolo dos gentios: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. É interessante que o Espírito Emmanuel venha a nos proporcionar a reflexão sobre a felicidade, sobre a conquista da felicidade, exatamente a partir de uma passagem do apóstolo Paulo, nos convidando ao serviço incessante no bem. E é interessante esta mensagem nos trazida pela psicografia de Chico Xavier, porque ela nos oferece um roteiro para a conquista da felicidade. E por isso mesmo, ela nos dá uma perspectiva de refletirmos sobre as lições trazidas pelo Cristo e, particularmente, em observando as condições em que, estando na Terra, um mundo de provas e expiações, somos sabedores de que a felicidade nesta existência, em estando ainda num mundo com estas características, nos é impossível de ser apreendida tal como nós imaginamos, na plenitude de nossas expectativas. E, efetivamente, por causa disso mesmo, na reflexão trazida por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo e também pelas informações trazidas pelos Espíritos amigos na codificação, em particular no Livro dos Espíritos, temos a clareza sobre a relatividade da felicidade que poderemos obter. Mas isso é tão mais importante porque a sociedade tem uma visualização da felicidade como a conquista de coisas, de posições, nos diferenciando em relação aos nossos semelhantes, buscamos a conquista da glória, do poder, da riqueza, da fama, como sinônimos de alcançar-se assim a felicidade. E por isso mesmo a ruína a que nos entregamos, porque fugimos daquilo que era exatamente as lições que o Cristo tinha nos trazido há 2000 anos. E por isso mesmo, na recomendação de Emmanuel, a primeira passagem é nos vincularmos à lei divina. E diz Emmanuel: confia em Deus. Aceita no dever de cada dia a vontade do Senhor para as horas de hoje. Não fujas da simplicidade. Então, a primeira lição trazida por Emmanuel para adquirirmos a felicidade é exatamente a que nos posiciona numa situação em que temos que cultivar a aceitação e a simplicidade. É o primeiro passo neste roteiro de conquista da felicidade. Quando falamos em aceitação, o mundo percebe a aceitação como capitulação, como covardia, como sinônimo de fraqueza. Aceitar as vicissitudes da vida é para aqueles que se fazem frágeis diante dos desafios. Isto é o que, em geral, o mundo percebe como o valor associado à aceitação.
Mas não é essa a perspectiva que nos é trazida por Emmanuel. Aceitação tem a ver e tem lugar em nosso coração quando começamos a buscar por Deus. Aceitar, na perspectiva de aceitar as condições da vida tal como nos encontramos, é uma condição de percebermos Deus em nossas vidas. Porque vejamos, em muitas situações observamos que estamos defrontados com a possibilidade da pobreza ou com a realidade da pobreza e dizemos: é injusto. Por que estou defrontado com todas as situações de escassez e os meus semelhantes estão a vivenciar situações de abastança e nos sentimos prejudicados diante da vida? Mas nunca nos percebemos, nestas ocasiões, que estamos revoltados contra Deus. Revoltados contra Deus porque, em última instância, nada do que nos ocorre e nada do que é posto em nossa vida fica ausente da presença de Deus em nossas vidas. E nos sentimos deslocados. Sentimos que as benesses do mundo se organizam e se dirigem em torno e para os nossos semelhantes, e nunca em torno e para nós mesmos. Nestas condições de escassez, de solidão, nas condições em que nos defrontamos com uma doença, e digamos que uma doença séria, digamos que estamos vivenciando, neste instante, um câncer, e um câncer em situação gravosa, seja conosco mesmo ou com alguém a quem estimamos muito de perto, e dizemos: que dor lancinante. É injusto comigo ou com este querido ou com esta querida. E diante das ocorrências da perda, do contato, porque algumas vezes aqueles amores nos abandonam, ou mesmo a perda da convivência porque alguém desencarnou e é alguém muito querido, e dizemos: é injusto, porque aquela pessoa poderia ainda realizar tantas coisas, e pensamos: por que aconteceu isso em minha vida? Quando fazemos essas perguntas, nunca pensamos que acima de todas essas ocorrências está Deus presidindo os nossos destinos, que está Deus nos acompanhando, que está Deus nos amando profundamente. Quando nos revoltamos e nos colocamos irresignados diante das ocorrências, estamos revoltados com Deus. Não há resignação diante das dificuldades que, em última instância, não estejam direcionadas ao Criador. Porque a nossa não percepção das leis divinas, a nossa não percepção de que somos presididos pelo amor, nos leva à irresignação e à revolta, ao inconformismo. Mas, nos diz Emmanuel, exatamente presidindo esta mensagem, que o início da conquista da felicidade é a confiança em Deus. E diz o apóstolo Emmanuel: confia em Deus. É o primeiro passo. A confiança em Deus é o primeiro passo da conquista da felicidade. E quem confia em Deus, confia porque busca conhecer Deus. A confiança em Deus vem de uma busca por nos tornarmos íntimos de Deus. E ninguém efetivamente aceita, no sentido da conquista da resignação, sem conhecer a lei divina. Porque é evidente que, em considerando a sociedade, nos defrontamos com desigualdades, nos defrontamos com injustiças, nos defrontamos com opressão,
nos defrontamos com violência. E se registrarmos estas coisas sem um conhecimento mais profundo da lei divina, diremos: este mundo é presidido pela desigualdade, pela violência, é presidido pelo desamor. Então é preciso ter uma ótica de enxergar o mundo que inicia na confiança, se abastece no conhecimento e se complementa na aceitação da lei divina. Isto é indispensável. Este roteiro tem que passar necessariamente por uma busca do conhecimento da lei divina, sem o que não haveremos de enfrentar as condições, muitas vezes, de dissabor, muitas vezes as ocorrências que nos confrontam, as nossas percepções mais sentidas do que é verdadeiro, do que é justiça, do que é amor, nas ocorrências que nos cercam. Mas bem, quando aceitamos no sentido da vivência da resignação, que só é verdadeira, que só é construtiva quando amparada na coragem e na fé. Porque ninguém enfrenta as dificuldades sem que estas três qualidades se façam acompanhar: resignação, coragem e fé. A fé é exatamente o instrumento indispensável que nos liga ao divino. Fé se exercita no contato com os nossos semelhantes e dizemos: eu amo a Deus. Mas nos dizia o Cristo: amai a Deus amando os seus semelhantes. É um convite a exercício da fé, não de uma forma exclusivista, isolada, sozinha, tipicamente característica daquelas experiências em que nos fizemos presos em monastérios, nos eremitérios, querendo encontrar Deus na solidão. Mas o Cristo, em exemplo vivo de prática voltada ao serviço no bem, nos convocou a amar a Deus no nosso semelhante e amar aos nossos semelhantes, olhando neles a centelha divina, a filiação divina. Quem percebe os seus irmãos de jornada como filhos de Deus, realizam nessa experiência a melhor forma de aproximação com o divino. Esta é a melhor forma de se aproximar de Deus, e esta é a construção que temos que realizar em nós na edificação da fé. Mas também a vida nos confronta às situações de aflições, de sofrimento, que devem ser conduzidas com coragem. Ninguém haverá de esperar que resignação signifique paralisia, signifique rendição. Só somos verdadeiramente resignados quando atuantes, quando corajosos, quando otimistas em relação à vida. Porque imaginamos, como não temos a condição de perceber tudo o que de fato determina os acontecimentos, porque não temos ainda a dimensão espiritual para enxergar mais profundamente sobre as ocorrências de nossa vida, como sabemos que existem coisas na vida que não podemos determinar, definir, modificar, nestes instantes haveremos de nos colocar resignados, porque aquilo que não podemos modificar, colocamos efetivamente nas condições em que Deus, em nos presidindo a vida, haverá de determinar o melhor para nós mesmos. Mas atuarmos sobre esta realidade para modificá-la para melhor. Então, diante das ocorrências, se agirmos com coragem, se agirmos com fé, esta resignação, que é a experiência da aceitação da lei divina, diante daquilo que nos confronta as nossas percepções, nestes instantes haveremos de conquistar este atributo valioso
que é indispensável para a conquista da felicidade: a resignação, a aceitação. E desta forma, em aceitando, ter a condição de também exercitar a simplicidade. Porque vejamos, dizia o Mestre Jesus que bem-aventurados os que são mendigos pelo Espírito. Mendigar pelo Espírito é aquela condição de alguém que se percebe muito mais ricamente como espíritos imortais. E aí já não nos percebemos apenas na experiência da carne, não nos percebemos apenas nessa personalidade transitória, e eu posso me perceber mais profundamente do que Érico, o professor, o palestrante. Isto é muito pouco diante de tudo que sou ao longo dos tempos e de tudo que ainda irei viver ao longo dos tempos que estão pela frente. Então, se me vejo mais profundamente, os meus desafios são muito maiores do que os desafios da minha personalidade transitória. E enxergar-se dessa forma nos impõe uma verificação de que estamos diante da eternidade, do infinito. E não é uma eternidade qualquer, e não é um infinito qualquer, porque é o infinito amor, a eternidade da vida espiritual que nos foi doada, e isto tudo obra do Criador. E desta forma, quando nos posicionamos diante da vida, nesta largueza e nesta profundidade, nos ajoelhamos diante de Deus. E a simplicidade é a simplicidade daquele que busca crescer em direção a Deus. Esta perspectiva de nos tornarmos simples, humildes, mendigos pelo Espírito, diante da grandiosidade divina, é peça indispensável, é passo indispensável para a conquista da felicidade. Então, o primeiro passo, aceitação e simplicidade. Mas diz Emmanuel, numa recomendação de vontade e de serviço, nos dizendo: conserva a mente interessada no trabalho edificante. Que magnífico, porque ele não diz trabalha no bem, ele diz conserva a mente interessada no trabalho edificante. Isto é indispensável, porque muitas vezes conduzimos a nossa vida, às vezes fazemos roteiros para nos melhorarmos e dizemos: vou realizar algo de bom, irei realizar o bem. E às vezes nos detemos na ideia de que uma hora, quem sabe, na semana, eu vou realizar uma atividade voltada à caridade. Que magnífico, já é um passo extraordinário. Mas a recomendação para a conquista da felicidade é muito mais profunda, porque Emmanuel nos diz para colocarmos a nossa mente no trabalho edificante. Todos os nossos pensamentos voltados ao trabalho edificante. E aí começamos a perceber uma coisa estranha, porque já não percebemos a atividade do bem, a atividade edificante, como aquela oportunidade, quem sabe uma hora na semana, quem sabe uma vez ao mês, eu irei à casa espírita, se é o caso, ou eu irei à igreja católica, ou eu irei à organização não governamental e irei realizar alguma prática no bem. Não é isso, não se refere a ter esta vida com uma certa característica bipolar, porque muitas pessoas, e eu devo dizer, a maioria expressiva das pessoas, mesmo aquelas que realizam atividades no bem, boa parte do tempo está envolvida em trabalhos, em atividades que não lhe satisfazem.
e dizemos: o meu trabalho não me satisfaz. Realizo porque tenho que ganhar esse salário, realizo porque tenho que conduzir a minha empresa, realizo por isso ou por aquilo. Mas no fim de semana eu vou ser feliz, eu vou realizar o bem, eu vou para a reunião espírita, tanta energia, vou tomar um passe e vou ser feliz. É tão bom encontrar os amigos na palestra espírita, porque segunda-feira eu vou enfrentar aquele trabalho chato e tal. E diz Emmanuel: coloca a tua mente, o teu coração na edificação do bem. E aí a gente começa a perceber que a nossa atividade, o dia a dia, o nosso trabalho também pode realizar o bem. E aí aquele professor que realiza, ou aquela professora que realiza as suas atividades com mau humor, porque tem que enfrentar turmas muito grandes, provas, correções, aquele médico que tem que se conduzir atendendo muitos e muitos pacientes, qualquer uma das atividades, e dizemos: mas eu não gosto de trabalhar no banco, eu queria trabalhar em outra coisa, estou fazendo isso só por ganhar dinheiro. Em todas essas atividades podemos atender bem as pessoas, podemos facilitar a vida de outras pessoas, podemos auxiliar o outro, podemos distribuir sorrisos, podemos transmitir uma mensagem, podemos abraçar quem está caído na desesperação, no ambiente de trabalho, aquele que é cliente, aquele que é paciente, aquele que é aluno, seja o que for, haverá de receber algo de nós que o transformará para melhor. E talvez, nos conduzindo assim na vida, possamos fazer como Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia: conduzo a minha vida de tal forma que sempre que eu encontrar outra pessoa, que ela, depois de me encontrar, esteja melhor. Olha que posição magnífica. A pessoa se conduz na vida para, em cada ocasião que encontrar o seu semelhante, ter a impressão, ou pelo menos buscar que isto realize-se, que aquela pessoa com quem nos relacionamos, depois que passar por nós, estará melhor. Se todos nós realizássemos este objetivo, este mundo já daria um salto para ser um mundo ditoso. Eis o grande desafio a que nos convoca Emmanuel, porque decisão associada à vontade de realizar o bem é necessário que se faça com determinação. Porque muitas pessoas dizem: eu quero realizar o bem, eu acho tão bonito as outras pessoas realizando o bem, eu fico tão emocionado em ver os outros realizando tarefas que eu tenho vontade de fazer, mas eu vou escolher bem, porque existem atividades, ir a um hospital, quem sabe as quentinhas, poder distribuir alimentos aos mais necessitados, quem sabe realizar uma atividade de atendimento fraterno, quem sabe orientar aqueles que ainda não estão esclarecidos sobre o Evangelho ou sobre a doutrina espírita. Há tanto o que se fazer em favor dos nossos semelhantes, que eu ainda tenho que escolher bem, ver aquilo que eu estou mais bem aquinhoado de elementos para ajudar, porque eu não me acho ainda preparado para realizar as coisas, e eu quero realizar bem. E quando nós fazemos isso, nós vamos afastando as possibilidades de realizar o bem, porque escolhemos tanto, queremos realizar tanto, que no final das contas não realizamos nada, porque o exercício no bem é um aprendizado, e a vontade, a determinação de iniciar a realizar o bem é o primeiro passo para a conquista destes elementos, destes valores que achamos indispensável para nos permitir ser servidores na seara de Jesus. Então diz Emmanuel que a vontade está desassociada, não pode estar desassociada, melhor dizendo, da determinação e da decisão. Querer fazer o bem, pensar em realizar o bem e agir.
no bem. Ter determinação de agir no bem. Eis porque, diz o apóstolo Emmanuel, tudo o que serve para corrigir, elevar, educar e construir, nasce primeiramente no esforço da vontade unida à decisão. É indispensável a decisão, o agir, a determinação. O terceiro passo que nos é oferecido por Emmanuel, ver bem. Precisamos ver bem. E diz o apóstolo, detente no lado bom das pessoas, das situações e das coisas. É impressionante porque, em muitas oportunidades, nos defrontamos com os convites da vida. Não temos apenas as situações de desconforto, o sofrimento, a dor, temos os convites para realizar o bem, incessantemente. É necessário que os nossos olhos estejam voltados para a busca destas oportunidades, porque somos convidados, constantemente convidados para realizar o bem. Mas porque estamos tão envolvidos e tão vinculados à dor, ao sofrimento, a enxergar situações em que os outros nos infelicitam, e somos destacadamente vinculados a fazer listas de ocorrências infelizes. Eu me lembro de algumas oportunidades em que ofereci uma disciplina no meu curso, sou professor de economia, e o tema era a economia da felicidade. E nós discutíamos exatamente a partir de uma indagação que realizávamos com os alunos. Eu pedia, como um exercício, uma dinâmica para a percepção do valor da felicidade, eu dizia, façam uma lista das 10 coisas que vocês associam à felicidade na vida de vocês. E ocorria uma paralisia. Quais as 10 coisas, 10 acontecimentos, o que fosse. Me dê 10 situações em que vocês foram mais felizes. Paralisava, acabava a aula e ninguém fazia. E eu perguntava, mas por quê? Por que essa dificuldade em elencar as 10 mais da felicidade na sua vida? E alguns alunos, isso se repetia de semestre a semestre. Professor, se o senhor tivesse perguntado as 10 coisas que causaram maior tristeza, a gente fazia rapidinho. Mas as 10 coisas que proporcionam maior felicidade, é muito difícil. E eu dizia, tudo bem, leve para casa, depois vocês me trazem. Porque dava um tempo, eu dizia, só não conversem um com os outros, porque se conversar, no final de contas, os resultados vão partir de uma só pessoa. Não, façam isso. E isto nos convoca a perceber como temos, em que pese todos queremos ser felizes, não sabemos o que é que proporciona a felicidade, porque não pensamos na felicidade, só pensamos nas ocorrências infelizes. Então dizemos, eu serei feliz quando superar essa infelicidade. Aí dizemos, quando superarmos a dor, quando superarmos a enfermidade, quando superarmos o luto, quando superarmos, aí eu vou ser feliz. Como se felicidade fosse nos afastarmos das ocorrências que não nos causam alegria ou que nos infelicitam. E não é isso. Felicidade não é superar dor. Não é isto. Não é a antítese. Não é o contrário da dor. Porque aí teríamos muita dificuldade de entender quando Jesus diz, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Teremos dificuldade de compreender. A ideia é outra. E, neste sentido, nos diz Emmanuel, para determos-nos no lado bom das coisas, das pessoas, das situações. Veja, quanto temos a vinculação com olhar as coisas ruins. Tanto é assim
Porque às vezes a gente chega e diz assim: a televisão só passa coisas infelizes, só passa coisas que são deprimentes, situações de sofrimento, violência, dor, em última instância. É verdade que é assim, mas só é assim porque nós buscamos isso, porque a televisão responde aos nossos desejos. Imagine alguém que vai oferecer algo que os outros não querem. Já imaginou um restaurante sobreviver se ele só colocar comida ruim, comida que ninguém quer? Por exemplo, colocar para mim camarão. Eu nunca vou nesse restaurante. Primeiro porque eu passo mal, então não tem condições de eu comer camarão. Então vejamos, se todo mundo for como eu e alguém só oferecer camarão, esse restaurante está fechado. A televisão só sobrevive e tem a audiência que tem porque as pessoas estão ávidas por violência, estão ávidas por situações deprimentes, buscam essas situações. Porque se todo mundo quisesse ver na televisão gestos de solidariedade, fraternidade, era isso que eles ofereciam. Não oferecem porque nós não buscamos. Algumas pessoas não vão concordar com isso, mas é a mais absoluta verdade. É porque isso diz muito do que somos ainda em sociedade e não gostamos de nos ver assim. Mas percebamos, olhamos a semana toda na televisão, as coisas que olhamos na televisão e o que registramos quando conversamos com os outros. O que foi que conversamos e comentamos sobre a televisão ultimamente? Alguém foi, em algum momento, ver na televisão só aspectos positivos e saiu distribuindo: olha, tem um programa maravilhoso na televisão, cultural, alguma coisa muito interessante, aquele filme magnífico. Se for, está tudo bem. Se a sociedade se comportar assim, estamos indo muito bem, porque estamos respondendo ao convite de Emmanuel, ou seja, buscar deter o lado bom das pessoas, das situações e das coisas. E este é um desafio fantástico a ser realizado. Vejamos, mais adiante diz Emmanuel, para nos dedicarmos a realmente, verdadeiramente buscar o esquecimento das ofensas. E diz o apóstolo: guarda o coração sem ressentimento. É o quarto passo para a conquista da felicidade. Ninguém haverá de conquistar a felicidade sendo alguém vinculado à mágoa, ao rancor, ao ódio. E eu acho extraordinária uma mensagem de Joana de Ângeles, em que ela busca um enfoque completamente distinto do que a gente observa. Porque em geral a gente diz assim: eu fui violentado, agredido, caluniado, tenho que exercer esta condição de tolerância, de compreensão, o exercício do perdão. É assim que nós pensamos a coisa. Mas eu acho extraordinário porque Joana diz, olha que coisa magnífica que ela fala: o teu agressor talvez, noutra circunstância, levantará a voz em tua defesa. A gente já imaginou olhar para o agressor e dizer assim: rapaz, ele em outra circunstância vai levantar a voz em minha defesa. A gente nunca pensa isso, né? O camarada está agredindo a gente e diz: ah, miserável, mas não diz. Este que está agora me agredindo, em outra circunstância, haverá de levantar a voz em minha defesa. Olha que coisa magnífica. Depois ela diz: o teu adversário, possivelmente, em situação diferente, será o amigo que te estenderá a mão em socorro. Poxa vida, nosso inimigo, em outra situação, é aquele que vai. E a gente diz: como é que eu posso perceber naquele que está ali me infelicitando? E depois ela diz: o teu caluniador, quiçá em posição diversa, virá em teu auxílio. E diz mais: o teu inimigo certamente, e ainda mais diz certamente, passada a injunção de agora, ser-te-á devotado benfeitor. A gente nunca percebe isso. E porque não percebemos isso, temos dificuldades de perdoar. Mas
querem ver a ocorrência disso? Dá uma olhadinha no filho e na filha. São queridos, amados. Quem sabe, em outra oportunidade, foi o inimigo, o acusador, aquele caluniador, que em outra existência lhe infelicitou profundamente. E como temos essa percepção espiritual de que as coisas modificam, olhar aquele que nos agride hoje é uma percepção diferente, porque não espera outra vida para o reajuste. Nós nos antecipamos para o reajuste. É magnífico, porque ela nos traz essa ideia, não é? E, portanto, começamos a considerar diferente. E aí ela diz: perdoa-os, portanto, hoje. Olha, quer buscar a felicidade, não espera outra vida para que ele venha como teu filho, que venha, né, outra vida, outra. Hoje, perdoa, hoje, levantando dificuldades, eles que vêm levantando dificuldades no caminho, perdoa as suas ofensas sem impores qualquer condição, sequer aclarando incompreensões e dirimindo equívocos, sem querer nem observar: olha, mas tu fizesse isso, estou perdoando, mas tu fizesse. Não, esquece completamente. E ela diz: não sabes como se encontra aquele que se ergue a ferir-te. E vai destacando: tu não sabes o que é que está a vida dele. Muitas vezes passamos na rua, na via, e lá vem um outro louco, joga o carro diante de nós, a gente fica, não sabe o que é que ele está falando, o que é que ele está passando. Quem sabe aquele que fez isso, que quase arrebentou o nosso carro, não é alguém que está passando por uma dificuldade tremenda, acabou de saber que um ente querido desencarnou. Quem sabe aquele que nos agrediu verbalmente seja alguém que está passando por uma grave depressão, uma ansiedade terrível. Nós não sabemos, não temos ideia. E diz Joana, de forma magnífica: quem perdoa ofensas adquire paz e propicia paz. Quem esquece o mal de que foi vítima, vitaliza o bem de que necessita. Olha que coisa fantástica, porque a gente não se apercebe disso, a gente não percebe que quando perdoamos estamos vitalizando o bem em nós e nos aproximando da luz divina. Olha que coisa magnífica. A gente diz perdoa e diz é difícil perdoar, a gente fica analisando a dificuldade de realizar aquilo, ao invés de observar que a conquista do perdão traz um benefício imenso a nós mesmos, porque estamos nos aproximando de Deus. Olha, tem algo melhor do que nos aproximarmos de Deus, vitalizar o bem que tem dentro de nós. Perdão das ofensas. Chama Joana a nossa compreensão de que o inimigo de hoje é um enfermo da alma. Considerarmos os nossos inimigos de hoje como enfermo da alma, irmão nosso, enfermo da alma. E ela nos diz: recorda Jesus, vítima indébita, perdoando a todos, clamando ao Pai: Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. É o exemplo máximo, é uma convocação para a conquista da felicidade. Ninguém que carregue mágoa no coração haverá de se encaminhar para a felicidade. É um desafio nosso buscarmos compreender os adversários todos, visualizá-los na nossa tela mental, os encarnados e os desencarnados, que ainda carregam mágoas, desgostos, rancores, ódios. Alguém aqui faz uma oração que seja ao dia, dizendo: Senhor, que o meu coração seja capaz de perdoar, porque eu estou pedindo perdão
aos que eu infelicitei. Começamos assim, perdoando, mas para perdoar, pedir perdão aos que nós infelicitamos. E muitos haverão dizer: não faço mal a ninguém, mas fez. Perdão, porque muitos nos acompanham, ainda com mágoas, com rancores, e nós realizarmos isto a cada dia, uma oração em que pedimos perdão aos que nós infelicitamos, ao longo dos tempos, para logo em seguida, também em direção a eles, dizermos: eu vos perdoo. Mas o perdão não é a consideração do que fizeram, é absolutamente como se fosse um desligamento, alguma coisa que nos está algemando e nós dizemos: eu liberto-te de ter rancor em direção a mim, ou de ter qualquer culpa em relação a mim, porque eu não tenho nada contra ti. E fazer disto um exercício diário, e nós vamos percebendo que gradativamente haveremos de nos imaginarmos sem inimigos, porque a grande conquista é essa. Se os outros ainda nos têm como inimigos, o que eu posso fazer? Mas eu não faça de ninguém um inimigo meu. Então esse é um exercício diário a ser feito para a conquista da felicidade. O quinto passo que é sugerido por Emmanuel nos convida a semear esperança e otimismo. Esperança e otimismo. Porque, diz o apóstolo Emmanuel, cria esperança e otimismo onde estiveres. É um convite para realizarmos isso, mas veja, onde estiveres. Muitas vezes nós escolhemos: eu vou ser otimista ou eu vou ser esperançoso, eu vou distribuir esperança ali, em que pese acolá, trazermos o pessimismo, cultivarmos a desesperança. Então, sermos otimistas e cultivarmos a esperança em todos os ambientes, porque é muito fácil cultivarmos o otimismo e a esperança quando o partido que nós queremos ganha a eleição, quando estamos no ambiente de trabalho que desejamos, quando a convivência familiar é toda harmônica. Aí dizemos: sou extremamente esperançoso, extremamente otimista. Sim, e nas condições em que existe revolta, insatisfação, desesperança, desespero, que é onde nós somos convidados. Porque o próprio Cristo em sua vida escolheu os doentes, os infelicitados, para levar a esperança, para levar o otimismo. Mas nós queremos escolher, dizer: olha, eu sou tão otimista e tão esperançoso quando eu vou à palestra na Seja. Aí é brincadeira, o ambiente todo favorece a gratidão, a esperança, a renovação das alegrias e tudo mais. Mas logo em seguida temos as ocorrências que nos aguardam em responsabilidade, em atuarmos em favor dos menos assistidos, e precisamos a eles levar esperança, otimismo. Como diz Emmanuel, as sombras não se modificam com as sombras. O convite ao otimismo nos é trazido ao considerarmos o apóstolo Paulo em mais uma passagem, quando ele diz: estou cheio de conforto, transborda-me o gozo em toda a nossa tribulação. Olha que coisa magnífica. Em que pese toda a tribulação, estou cheio de conforto, porque o Cristo me anima, adiante das adversidades e de todas as tribulações, a ter otimismo, a cultivar a esperança. Magnífica é esta passagem. Na realidade, entendermos a necessidade de cultivarmos o otimismo
é preciso vermos o que nos causa a visão pessimista da vida, porque ela, segundo nos é trazido por Joana de Ângeles no livro Convites da Vida, o pessimismo é enfermidade que engendra processo de psicose grave por antecipação de um mal que talvez não ocorrerá. E por isso o convite para nos entregarmos a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, talvez seguindo aquilo que é o convite do apóstolo Paulo. Depois observarmos outra passagem que Emmanuel, um outro passo para a conquista da felicidade, e uma outra passagem do apóstolo Paulo. Diz Emmanuel, devemos fazer o bem incondicionalmente, porque o apóstolo nos fala, reflete nas necessidades alheias, buscando suprimi-las ou atenuá-las, faze todo o bem que puderes em favor dos outros, sem pedir remuneração, auxilia muito, espera pouco, serve sempre, espalha a felicidade no caminho alheio, quanto seja possível. E é magnífico que Emmanuel, em outra passagem, em outra mensagem, vai nos trazer o apóstolo Paulo, naquilo que nos é descrito em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 20, Lucas nos traz uma exposição de Paulo, em que ele diz àqueles que o acompanhavam, vejamos que coisa magnífica essa passagem, porque o apóstolo Paulo cita uma frase de Jesus que nós não encontramos no Evangelho, então que ele era sabedor, mas que os evangelistas não registram. Veja bem, diz o apóstolo Paulo, em todas as coisas vos mostrei que assim deveis trabalhar, para socorrer os fracos, recordando-me das palavras do Senhor Jesus, porque Ele próprio disse, é mais bem-aventurado dar do que receber. Isto é extraordinário, porque não encontramos essa passagem nos Evangelhos, não está em Marcos, não está em Mateus, não está em Lucas, não está em João, mas nos é trazido por Paulo, citando o que ouviu de Jesus. E isso é uma coisa magnífica. E nos lembrava Jesus a nos dizer que é mais bem-aventurado dar do que receber. E isso é magnífico porque Emmanuel nos mostra que quem recolhe a felicidade no dar, obtém, ao ver no outro, a multiplicação daquilo que deu. Olha que coisa fantástica, porque ele diz, oferece a gentileza, e tu encorajarás a plantação da fraternidade. Então você vai com um gesto de gentileza e depois multiplicam-se os atos e os gestos de fraternidade. E ele diz, estende a bênção do perdão e tu fortalecerás a justiça. Então aquele que foi contemplado pelo perdão agirá para a preservação da justiça, para a edificação da justiça. Então multiplicam-se os benefícios, administra a bondade e garantirás a nobreza do caráter. E percebemos isso em casa, quando agimos com bondade, quando exemplificamos bondade, vemos erigir o bom caráter, a nobreza do caráter. E ele diz que o Criador distribui os dons nas condições em que podemos encontrar em nós boa vontade, multiplicamos o bem que despertamos em nós. Olha que coisa fantástica. E isso exatamente porque devemos ter uma ideia mais rica sobre o que é o bem. Muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho muitos bens, se referindo a posses de coisas materiais, riquezas, e dizemos bens.
na realidade não enxergamos a palavra em sua profundidade, porque bem já quer dizer aquilo que possibilita realizar o bem. Quando temos alguma coisa e essa coisa usada por nós realiza o bem nos outros, aquilo efetivamente é um bem. Quando temos coisas que não realizam bem nas pessoas, aquilo não é um bem, aquilo é um mal. Às vezes um mal para nós, quando pensamos na riqueza apenas no sentido do nosso egoísmo, do usufruto daquela riqueza para nós mesmos, quando entesouramos com medo de perder, causamos um mal tremendo a nós mesmos e causamos um mal para os nossos semelhantes, porque aquele bem nos foi colocado nas mãos pelo Criador para produzirmos o bem. E esta é uma distinção em absoluto, não existe outra perspectiva. Somos usufrutuários, nada do que temos, nada do que somos efetivamente, somos distanciados de Deus. Imagine eu, recebi todas as condições, independente dos meus esforços, lógico que me esforcei para estudar, realizar os meus estudos nos vários níveis, ser professor, etc. Mas para realizar a minha atividade proporcionando um bem, porque darei conta disso, assim como alguém que tem uma riqueza material, se não exercitar com essa riqueza a construção do bem em direção aos semelhantes, proporcionando oportunidades de emprego, geração de benefícios, todos para a sociedade, se só buscar o seu interesse particular, prestará contas. Assim como o professor que não se dedicar no seu mistério, assim como o médico que não se dedicar ao seu mistério, assim como todos os outros, haveremos de prestar contas, porque os bens que dispomos, a inteligência, a capacidade de comunicação, aquilo que já adquirimos do conhecimento do próprio Evangelho, de que adianta estudar tanto o Evangelho, compreender o Evangelho e não partilhar o Evangelho? É indispensável a compreensão destes elementos. E diz Emmanuel, sempre que realizamos o bem, somos beneficiários, ou não. Quando realizamos o bem, se refletirmos sobre aquela atividade em nós, não para dizer, olha como eu sou bom, seria uma catástrofe se assim o fizéssemos, mas observando, quando realizamos o bem, podemos ter a verificação das nossas próprias vantagens. É isso que nós estávamos a nos referir agora. Tenho, por exemplo, a capacidade de estar neste instante palestrando, mas também como professor. O que estou fazendo desta possibilidade? O que estou fazendo deste momento, por exemplo? Se estou desempenhando bem, se reuni as informações para e em intenção de beneficiar os meus semelhantes, assim como eu, cada um em cada um dos seus mistérios. Depois, o conhecimento das responsabilidades, porque depois a gente diz assim, mas eu tenho que cuidar daquele parente que tem uma dificuldade tal ou qual, pode ser um filho, um irmão, um pai, um tio, que seja, aí dizemos, mas causa tanta dificuldade. Reflitamos, por que temos essa responsabilidade? Ela está inscrita naquilo que devemos realizar na vida. Se tivermos, mudemos a nossa conduta moral, mental. Estou realizando isto, que maravilhoso, porque é uma oportunidade de dar conta daquilo que carregava como necessidade em relação a este meu semelhante, que vem na condição de tio, parente, difícil de lidar. Em outras condições, podemos observar a paciência com os nossos obstáculos e males menores. Às vezes dizemos, quebrei a perna, e é quebrar a perna que vai passar 8 meses, e aquilo nos convida à paciência, porque não adianta, vai ser necessário 8 meses, vão ser necessários 8 meses para superar, e aí é uma condição de vivência da paciência, mas nos inquietamos, mas perdi 8 meses, não, o que essa doença está trazendo?
Então, esta reflexão diante das adversidades é fundamental para entendermos este chamamento que nos é convocado pelo nosso amigo e mentor espiritual de todos nós, o apóstolo Emmanuel. De modo que concluamos esta jornada que nos é sugerida por Emmanuel com a conclusão que ele nos oferece. Experimentemos semelhantes conceitos na vida prática e adquiriremos luminosa ciência de ser feliz. Se queremos ser felizes, construamos este roteiro que nos é oferecido por Emmanuel, que é o entendimento daquilo que nos foi sugerido pelo Mestre Jesus. É maior bem-aventurança dar do que receber. E na compreensão desta magnífica mensagem, podermos nos associar em prece, reverenciando aquele que experienciou em vida, vivendo a alegria e a felicidade de caminhar em direção a Jesus, com Ele nos harmonizando para dizermos: Senhor, fazei que eu busque mais, que eu procure mais, perdoar que ser perdoado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Mestre amado Jesus, traz a luz do entendimento, a compreensão da lei divina em nós, a aceitação daquilo que nos permite, em enfrentando essas dificuldades, superar as nossas injunções. Que eu cultive a simplicidade, Senhor, que eu veja o melhor ângulo de todas as coisas e que, acima de tudo, eu busque cultivar a misericórdia, o serviço, o perdão, em Teu nome, hoje e para todo sempre, assim seja.